Acorde com a energia certa. São a minha companhia de viagem e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor. É muito bom escutar-vos. São fenomenais logo pela manhã. Vocês são simplesmente espetaculares. Não desligo mais a rádio. Sou muito fã. São a minha cafeína matinal. Das 7 às 10 não falha. Ana, Inês, Filipe e Joana estão consigo de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia! Boa quinta-feira! O verão de 78 foi mais quente do que este de 2021 e foi no dia 29 de julho de 1978 que, apenas uma semana depois de estrear no cinema, a banda sonora do filme Grease chegou ao primeiro lugar do top norte-americano. Grease, inspirado num musical com o mesmo nome, conta a história do líder de um gangue, um greaser, ou seja, um jovem norte-americano de classe baixa e rebelde, e a sua paixão assolapada por uma australiana que passava férias nos States. Estes dois eram John Travolta e Olivia Newton-John, no filme que é até hoje o filme musical com maior sucesso de bilheteira de Hollywood. Não importa se já era nascida em 78 ou não, porque as músicas de Grease ultrapassam gerações e soam sempre bem. Por isso recordamos hoje, 43 anos depois, o sucesso da banda sonora do filme Grease. Ai, quem está a assobiar é a Inês. Sabes o que é engraçado, Inês? Que eu acho que sei para aí umas 3 ou 4 músicas do filme, mas eu nunca vi o filme. Então, olha, tenho que ver, tens não que é? colmatar essa falha. Pois é. Eu gosto que Grease, em português, seja uma palavra que eu creio que começa a cair em desuso. Que é brilhantina. Pois, exato. Já ninguém diz isso. Ninguém usa, não é? Just Around the Corner, Cock Robin na Renascença, são 7:15 e aqui mesmo ao virar da esquina temos o nosso explicador. Vamos falar hoje sobre o pico da quarta vaga da pandemia, porque segundo o matemático Oscar Felgueiras, um dos especialistas que desenhou o plano de desconfinamento e a matriz de risco, o pico da quarta vaga da pandemia já foi ultrapassado. Foi no dia 22 de julho. Esta foi uma notícia avançada ontem aqui na Renascença, portanto vamos explicar o que é que isto significa. O Miguel, aliás, porque ele é que sabe tudo, não perca no nosso explicador. Depois das 7:30, vamos então falar das tendências e do número de casos de Covid-19 em Portugal. E esta manhã vamos também falar de soninho. Pois é. Uma coisa pois que muito é. me assiste. Ora, E a muito ti bem. também, de Pois é, certeza. pois é. Os estudos recentes indicam que os portugueses passaram a dormir pior com a pandemia. E, portanto, queremos saber o que podemos fazer para ter noites mais tranquilas e, portanto, mais saúde, que, como todos sabemos, é uma coisa que o sono traz. Exato. É isso, e é por isso que vamos conversar então com a Teresa Rebelo Pinto. Ela é psicóloga e é especialista do sono. Eu também sou especialista do sono, mas sem estudos, não é? É na e vai ótica estar... do utilizador. Ora, muito bem. E vai estar connosco então depois das 8:30 e tu, por favor, controla-me, porque eu tenho muitas perguntas para fazer sobre o sono. Tu e eu, não é? aliás, Uma a primeira questão é como é que uma especialista do sono se desculpa quando dorme mal, não é? Que desculpa é que ela arranja. Ou será que ela também diz, desculpem, adormeci? Não pode. Não é? Não pode, sei, não é? não sei. Vamos Entretanto, a seguir vou falar de Simone Biles. Muito se tem falado de Simone Biles, que ela é a melhor ginasta de sempre, é oficial, mas ela desistiu dos Jogos Olímpicos. E porquê? O que é que aconteceu? E porquê é que está a ser um exemplo para todos os outros atletas? Já lá vamos, já falamos sobre isso. Sopro do coração para ouvir primeiro. São 7:17, os Clã na Renascença. Bom dia. Muito se tem falado dos Jogos Olímpicos de Tóquio, obviamente, estão a decorrer até ao dia 8 de agosto, ainda temos muitos portugueses em prova, apesar dos resultados terem sido modestos. Todos os dias também o Luís Aresta, nosso jornalista desportivo, atualiza resultados, os melhores nas suas categorias, os episódios que marcam o dia, e não podemos ficar indiferentes ao que aconteceu a Simone Biles. Simone é a melhor ginasta do mundo, tem ao todo 19 medalhas de ouro em mundiais, venceu 4 medalhas de ouro nos últimos Jogos Olímpicos no Rio, e esta semana, aos 24 anos e do alto do seu poderoso 1,45 m, Simone Biles desistiu de competir. E ao contrário do que se possa pensar, esta desistência pode ter sido a maior vitória de Simone e servir de exemplo a outros desportistas que estejam ou venham a passar pelo mesmo. Basicamente, e para quem não percebeu o que aconteceu foi que Simone Biles estava a competir,
com a sua equipa, no chamado all-around, mais 3 ginastas, e ela não concluiu a prova. Fez um dos seus piores saltos e acabou por sair. Depois deste episódio, as norte-americanas... Sendo que, deixa-me interromper, um dos seus piores saltos foi ótimo. Deve ter sido espetacular. Para mim teria sido espetacular, mas acho que foi na aterragem, é que ela não esteve muito bem. Mesmo assim, elas conseguiram a medalha de prata, portanto não foi assim tão mau. Entretanto, Simone Biles anunciou que não vai entrar para competir no all-around individual e o motivo é porque Simone não está bem. Ela não tem nenhuma lesão física, mas está mentalmente doente. Não há que ter medo de o dizer e a Simone não só o disse, como foi bastante apoiada na sua decisão, e ainda bem. Disse a Simone, devíamos estar aqui a divertir-nos e por vezes isso não acontece. Digo, saúde mental primeiro. Se não fizerem, não vão desfrutar do vosso desporto e nunca terão tanto sucesso como poderiam. Isto é verdade. Acho que quando estamos a olhar para um desportista, queremos muito sentir que ele está a ter prazer naquilo que está a fazer, não é? Sim. Que gosta de o fazer. E muitas vezes acredito que tenha. Sim, mas até que ponto isso se coaduna com a perfeição de... Tenho a certeza que há deve haver muito mais histórias relacionadas com esta pressão e eu gosto desta ideia de que Simone talvez não tenha desistido, mas tinha feito uma escolha. É isso, e uma escolha pelo melhor, não é? Precisamente. Ela ficou a ganhar. Tem muito pouco tempo a reação de Simone, ela pela primeira vez desde que então fez essa escolha de não participar, reagiu no Twitter e disse qualquer coisa como: a onda de amor e apoio que recebi fizeram-me perceber que sou muito mais do que os meus resultados e a minha ginástica, algo em que nunca tinha verdadeiramente acreditado antes. Ela partilhou isto na sua página do Twitter. É uma reação que tem pouco tempo. E pronto, foi a primeira vez então que ela falou sobre isto, depois da onda avassaladora que foi de facto gigante. Sim, de apoio recebeu, é verdade. Não é? Sim, ainda bem, porque se calhar há uns anos tal não acontecia, até porque já tivemos outros casos de outros atletas que depois só vêm revelar mais tarde que passaram por isso, como é o caso do Michael Phelps, por exemplo, ou mesmo a Naomi Osaka, que agora tem um documentário, há um documentário sobre ela, é tenista japonesa e tu percebes que ela foi treinada desde os 3 anos para ser uma máquina. Ela própria diz, eu no treino sou um robô. Eu no jogo sou um robô, ela não se está a divertir. Tem exemplos mais próximos até em Portugal, o próprio caso da Vanessa Fernandes, que sim, também, competiu a triatleta furiosamente durante anos e anos e depois houve ali um momento em que já chega. Não quero isto. Exatamente. Por isso temos que tirar, também nós enquanto espectadores, essa pressão dos atletas, porque queremos sentir que estão a gostar de estar ali, mais do que estarem a ser perfeitos, E acho que esta mensagem da Simone é mesmo muito forte para todos os atletas. The Lumineers para ouvir agora, são 7h24. Bom dia. Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco na Renascença. E se lhe dissermos que o pico da 4ª vaga da pandemia já passou? Parece que foi ultrapassado no dia 22 de julho e quem o diz é um matemático, o Oscar Felgueiras, um dos especialistas que desenhou o plano de desconfinamento e a matriz de risco. Esta foi uma notícia avançada precisamente aqui na Renascença e é sobre ela que falamos no nosso explicador. Já a seguir vamos saber tudo com o Miguel Coelho. De Tina Turner, para ouvir agora, The Best, são 7h34. Faça boa viagem com a Renascença. Tina Turner na Renascença, está na hora do nosso explicador. No explicador desta manhã falamos de uma notícia que a Renascença ontem avançou. Já passámos o pico desta vaga da pandemia. É pelo menos o que mostram as contas dos especialistas. Miguel, vamos lá saber que contas são essas. Sim, as contas são do matemático Oscar Felgueiras, que é um dos especialistas que desenharam o plano de desconfinamento e a matriz de risco e que colabora com as autoridades de saúde no combate à pandemia. E ele indica que o pico desta 4ª vaga terá sido no passado dia 22, portanto há precisamente uma semana. E de lá para cá a tendência no número de casos tem sido de descida. Calcula-se mesmo que, em média, na última semana, houve uma descida de 12% no número de casos de Covid-19 em Portugal. Mas isto pode criar aqui alguma confusão, tendo em conta, por exemplo, que ainda ontem o boletim da DGS trazia mais casos do que na véspera. Poderia querer dizer que houve um agravamento. Não por uma razão, é que, como ao fim de semana há menos testes e diagnósticos, os números divulgados à quarta-feira
têm sempre uma tendência para serem mais elevados, porque contêm sempre uma parte dos diagnósticos acumulados dos dias anteriores. E a melhor comparação que pode ser feita, na verdade, é entre os casos registados no mesmo dia de cada semana. Ou seja, entre ontem e a quarta-feira da semana passada, ou entre terça e a terça anterior, e assim sucessivamente. E se fizermos isso, há um dado indesmentível nesta comparação, é que pela primeira vez, desde o início desta vaga causada pela variante Delta, há já 5 dias consecutivos que em Portugal o número de casos diários de Covid é mais baixo do que nos mesmos dias da semana anterior, o que mostra, portanto, uma espécie de descida em espiral que é consistente com esta conclusão de Óscar Felgueiras de que o pior da atual vaga já terá passado. Mas isso em todo o país ou no Norte, por exemplo, que vinha a piorar, ainda não se atingiu o pico? Não, o que os números mostram é que esta tendência de descida é em todo o país. As primeiras regiões a terem passado o pico terão sido Lisboa e Val do Tejo e o Algarve, mas também o Norte registou uma diminuição média de casos na última semana de cerca de 9%, o que indicia, portanto, que também o Norte já esteja na fase descendente. E isto a confirmar são, parece-me a mim, ótimas notícias, sobretudo porque é hoje, certo, quinta-feira, que o Governo vai anunciar um alívio das medidas de controle da pandemia. Sim, o Conselho de Ministros reúne-se esta manhã, a partir das 9h30, e logo à tarde já vamos ficar a saber sobre essas decisões do Governo, mas como temos vindo aqui a adiantar ao longo desta semana, tudo indica que vão ser seguidas as recomendações dos especialistas, que foram deixadas na reunião no Infarmed na terça-feira, e teremos um novo plano de desconfinamento que vai acompanhar o andamento da vacinação. O objetivo é, em 4 etapas, prosseguir com a abertura gradual do país e já nos próximos dias devem acabar, por exemplo, as restrições nos horários dos restaurantes e do comércio, e se tudo correr bem, daqui a cerca de 2 meses estaremos na última fase do plano, já sem máscaras nem outras restrições, que é aquela fase mais adiantada. Agora, para isso é necessário ir mantendo até lá as precauções individuais, porque apesar desta descida de que estávamos a falar, ainda temos uma incidência elevada de Covid em Portugal, acima dos 400 casos por 100 mil habitantes. Ora, muito bem. Mas cada vez mais próximos do Dia da Liberdade. É isso mesmo, cada vez mais próximos de vagas na Ilha do Pico e não a picos nas quartas vagas. Esta poesia agora foi... Enfim, vamos avançar. Guarda a poesia para o tempo. Não queres testar? Vamos a isto. Vamos lá. Já que ontem tivemos Sofia Escobar a cantar liricamente o trânsito, hoje temos Inês Lopes Gonçalves a poetizar o tempo. Estávamos aqui na conversa e a Inês lembrou-se de uma coisa incrível que podíamos fazer para que os atletas deixassem de sentir pressão nos Jogos Olímpicos. Sim, estávamos há bocadinho a falar sobre a Simone Biles e sobre esta escolha que ela fez de cuidar, se calhar, um bocadinho da cabeça e da sua saúde mental. Eu estava a pensar, porquê é que não fazemos assim umas Olimpíadas, os Jogos Olímpicos das pessoas normais. Pessoas normais sem pressão. Porque sim, por exemplo, imagina correr para o autocarro, por exemplo. Imagina seres o atleta, o medalhado olímpico em correr para o autocarro. Sim. Não é? Olha, Filipe Galrão, ouro em 2014 a correr para o 124, por exemplo. Boa. Sei lá, ou na modalidade de correr quando alguém te está a segurar uma porta e tu não queres ser indelicado e deixar a pessoa à espera. Dás aquela corridinha. Exatamente, não é? Ótima a correr para portas que estão a fechar. Precisamente. Ou, por exemplo, sei lá, tarefas tão difíceis como empurrar um carrinho de bebê num passeio. Na calçada portuguesa. Ou mesmo usar saltos altos na calçada portuguesa, exemplo, estileto. Sim, é muito difícil. Ou, por exemplo, modalidade olímpica de casar meias ou de as perder mesmo. Casar meias, sim. É? Eu acho que sim, acho que devíamos pensar nisto. A modalidade olímpica de encontrar meias. Isso sim, pares de meias. Isso sim, acho que sim. Acho que podia haver as duas, no fundo. Sim, na categoria de meias haver várias. Se entrasse numa modalidade olímpica assim de tarefas normais, e acho que era campeã olímpica de mudar de casa, de fazer mudanças. Sim, Já mudaste muitas vezes? Já mudei algumas vezes, mas sobretudo gosto muito. É uma coisa que onde eu serias gosto. boa. Tenho noção que a maior parte das pessoas não gosta. Eu seria boa isto faz de mim uma ave quê? rara. Não sei em que é que eu seria boa. Talvez a vestir peças de roupa muito rápido. Por exemplo, é o que me acontece de manhã. A apertar botões de camisa. Cá está. Só com uma mão. Outra modalidade olímpica, abrir frascos, aqueles de vácuo. À primeira, sim, sem pedir ajuda. Olha para-me aqui este frasco. Sem pedir ajuda a um homem. Por exemplo, não é? Eu acho que estamos aqui. Eu acho que estamos aqui a perder, uma oportunidade e a perder potencialidade, na verdade. Eu acho que deve ter sido assim que começaram os Jogos Sem Fronteiras.
Com o Eladio Começou Clima, assim sim. e depois, se calhar, então ok, se calhar fazemos então um programa de televisão. E isso foi assim que isso começou. Então isto também podia ser um programa de televisão, estes Jogos Olímpicos para pessoas normais. Se tem sugestões Das de tarefas do modalidades, dia-a-dia. Jogos Olímpicos do cotidiano. pode enviar também as suas sugestões. Ora bem. 962 007 500. Ai, tão bom. Love is on my side, Black Mamba, para ouvir agora, eles que nos representaram noutros Jogos Olímpicos, os da Eurovisão. A música que muito honrou Portugal no Festival da Eurovisão deste ano, Love is on my side, os Black Mamba na Renascença, hoje também na Renascença, extremamente desagradável, às 8h15, porque Joana Marques foi de férias, mas deixou-nos os seus pedacinhos de desagradabilidade. Precisamente. Conseguia dizer a palavra. Desagradabilidade, muito bom. Sim, sim. Ai, agora. Então, saiu da placa, saltou-lhe a placa, vocês não digas viram, às mas pessoas que eu saltou. tenho placa. E está tudo bem, não faz mal Claro nenhum, que atenção. não julgamos aqui. Então, Estava a tentar perceber, cá está. Sobre bem o que é que parecia. é? Vamos voltar a Luciana Abreu. vamos, é o episódio 2. Luciana Abreu volta a Eu ser a estava protagonista. confusa, mas é mesmo isso. Mas desta vez Joana Marques foi mais fundo. Ela entrou no Instagram de Luciana Abreu e tem muito para nos contar. Aliás, ela entrou e ainda não saiu. Ainda lá está. Sim, eu acho que é por isso que ela não está cá. Se alguém, por favor, conseguir ir salvar Joana Não, ela Marques. ainda está dentro do Instagram de Luciana Abreu. Está e claro, ela está baralhada com os meses e Joana Marques vai falar sobre isso. É verdade. e sempre com o apoio de iServices, líder de mercado nos serviços de reparação multimarca, smartphones, tablets e smartbooks, MacBooks. Saiba mais em iServices.pt. Com as férias não há razões para se desorientar. Há lojas por todo o lado. Se estiver, por exemplo, no Alto Minho, também há lá uma loja. Aliás, a Joana está lá perto. Viana do Castelo tem uma nova loja iServices no shopping Estação de Viana. Depois não diga que não avisámos. Se partir o telemóvel, já sabe onde ir. Está com as 3 da manhã. Bom dia. Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica a par com o mundo na Renascença. A seguir temos extremamente desagradável, mas também queremos já avisar que vamos falar de sono depois das 8h30. Os estudos indicam que os portugueses passaram a dormir pior com a pandemia. O que é que podemos fazer para ter noites mais tranquilas e lá está, mais saúde? É o que vamos saber com uma especialista do sono, a Teresa Rebelo Pinto, é psicóloga e vai estar connosco depois das 8h30. Entretanto, a seguir, segundo episódio de Luciana Abreu, aqui no Extremamente Desagradável. A Joana Marques foi mergulhar no Instagram de Luciana Abreu e ainda lá está. Ligue-se a nós, à Extremamente Desagradável, já a seguir. Extremamente desagradável. É mais forte do que E é com o apoio de iServices, com mais de 30 lojas em todo o país. E é muito bem. Ontem falámos aqui ao de leve, de Luciana Abreu, e digo ao de leve porque na presença de Emanuel é sempre difícil alguém que não o próprio Emanuel evidenciar-se. Talvez só o Marco Paulo fosse capaz disso. E pode estar aqui, aliás, uma boa ideia para a SIC, juntar o Convencidão de sábado com o Convencidão de domingo. Em vez de fazeres o domingão, fazias o convencidão. Enganei-me, eu disse Convencidão, queria dizer anfitrião. Claro. Eu nunca diria Convencidão. Bom, mas vamos ao que interessa, que hoje é dia da Luciana brilhar a solo. Olha, é como lhe diziam há muitos anos, no casting dos ídolos. Luciana, borboleta, chegou o teu momento. Voa. Ai, Pedro Granger, não é? Pedro Granger a sussurrar. E a Luciana voou de tal maneira que parecia uma daquelas aves migratórias, só parou no Dubai. Foi com o vento. Não, foi com a fama, que também sopra muito forte. Até onde é que a fama já te levou? Até ao Dubai. Estava de férias e de repente ouço a animadora do hotel a colocar a música do Camarón e a dar uma aula de hidroginástica lá na... E tu o que é que fizeste? Os turistas todos na piscina, incluindo eu. Claro. E agora vamos rir. Portanto, eu ouço tan, 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 tan. E o Camarón! A vida tem coisas curiosas. Aquilo que para a maioria de nós seria um pesadelo, para a Luciana é um sonho realizado. Fiquei de férias para o Dubai? Pois, também. Tudo. São vários níveis de pesadelo. Primeiro, estar de férias no Dubai. Segundo, ficar num hotel com aulas de hidroginástica. E terceiro, as aulas serem ao som desta música. Melhor letra. É a letra de sempre. Picação. Sabem o que é que tem graça? Ela é alérgica a marisco. Sei, é precisamente isso que vou falar. Isto põe é a uma cara canção vermelha e a comichão. que a própria confessou em É para tempos exorcizar. ter sido composta A depois alergia. da sua reação alérgica ao marisco. Foi muito inspirador. Quem é que precisa de musas inspiradoras quando tem um choque anafilático, não é?
Claro. Mas é natural que a Luciana se interesse por temas de alergologia e não só, até porque no ano passado não era no ano passado, não, que disparate, no passado, não é? No passado ano. mais longínquo. Sim, no passado, sim. Anos passados. Sim, sim. Aqui há atrasado. Não era cantora que ela sonhava ser. Se não fosses atriz, cantora, apresentadora... Médica. Desde pequenina que eu dizia, eu quero ser cantora e médica nas horas vagas. Ok, era o contrário. Médica cirurgiã. Não é impossível. Cirurgiã nas horas vagas. Sim, sim. É um passatempo como outro qualquer também. Acho. Há quem faça pilates, quem joga futebol de 5 com os amigos e quem opte por fazer uma cirurgia torácica de quando em vez, só para descomprimir. Nós estamos a brincar, mas no fundo o que Luciana sonhava foi o que Zé Carlos Pereira está. concretizou, Tal não e é? qual. Ator de novela a tempo inteiro e médico como hobby. É pena que Luciana não tenha levado isto avante, porque eu acho sinceramente que ela podia ter dado uma boa médica, desde que parasse de usar esta forma estranha de motivar as pessoas. Todos estes tropeços, estes obstáculos, me deram, digamos, a sabedoria que eu tenho hoje e que posso partilhar com todos vós aí em casa, através das mensagens que troco convosco nas redes sociais. É muito fácil hoje em dia uma pessoa desanimar, ir abaixo, lamentar-se. Hoje estou muito triste. Está muito triste porquê? Olha, a pessoa tal, não tem uma perna, não tem um braço, está a morrer, está isto, está aquilo. A vida é para levar para a frente, é para desvalorizar. Imaginem esta conversa no hospital, a Luciana para o seu paciente. Não, Está não, triste diz. para quê? Olha aqui na cama do lado, este senhor está. tem uma perna amputada e está a ver Não, aquele esses- doente ali estes ao fundo. tropícios no início. Tropeços. Eu também disse tropícios. Não, ela está a falar de tropeços da vida. Ok, já Mas percebi. eu gosto de imaginar assim, gosto de imaginar a Exato. motivar os Está seus tudo bem. doentes. Está a ver aquele senhor na cama ali ao fundo? Não? Pois, não vê porque já bateu a bota. Portanto, aproveita o facto de estar vivo, vá, levante-se. Luciana Abreu, a única pessoa do mundo que se motiva ao ver gente a quem falta uma perna ou um braço. Podia fazer palestras de autoajuda com base nesta ideia. Não dês tipo, ideias. se o título Faça-se ao caminho, há gente que não pode andar. A verdade é que a própria Luciana já deixou várias pessoas lesionadas, prontas a dar entrada no hospital, mais concretamente na ortopedia. Eu gosto de dar abracinhos. Eu sou conhecida, digamos assim, entre os meus seguidores pelos abraços que dou. Tanto que eu recebo inúmeras mensagens de pessoas que se lamentam e confessam que têm saudade dos meus espetáculos, das minhas sessões de autógrafos, porque eu dava um abraço muito apertado, quase de partir as costelas. Eu aperto com força. Normalmente o que mais receio, depois do extremamente desagradável, é levar um estaladão do visado. Neste caso tenho medo é do abraço, não é? Ainda por cima a Luciana tem anos e anos de prática a abraçar árvores. Árvores milenares. E grandes. Sim, sim, com troncos bem mais maciços do que o meu, portanto, à partida parte-me 3 costelas logo no primeiro contacto. Mas o que eu queria aqui aconselhar, em jeito de sugestão até para leitura de férias, é o Instagram da Luciana Abreu, onde há dicas sobre tudo, por exemplo, o turismo. Eu vim atender. Cucu! Pois é, a minha Natália veio ter comigo a Vila Nova de Gaia e nós vamos fazer hoje a massagem moduladora no meio desta paisagem toda. Exatamente. Chama-se Turismo Rural. É extraordinário e estão todos convidados a vir. Não, Luciana, isso não se chama turismo rural. Turismo rural é o tipo de empreendimento em causa. É como tu ires para o Ritz e dizeres isto chama-se hotel, venham que é ótimo. Para quem lhe ofereceu o fim de semana ali em troca de publicidade deve ter sido um bocadinho frustrante, não é? Porque ela não disse o nome verdadeiro. Era o mesmo que nos Agora oferecerem... queria saber e não sei. Pois, qual Depois era o digo, turismo tem rural? muito bom ar, eu depois recomendo-te. Não vou dizer aqui, não é? Portanto, Claro, claro. pagaram à Luciana Abreu, não foi a mim. Era o mesmo que nos oferecerem, sei lá, aqui à equipa toda uma semana no Clube Med e nós depois fazermos vídeos a dizer estamos aqui no resort, algures, é no meio do mar e tem piscina e tudo, é muito bom, e pequeno almoço. Mas pronto, isto foi um deslize, porque normalmente ela é muito boa a fazer publicidade no seu Instagram, seja o que for, desde automóveis. Olá, Mercedes. Sim. Bom dia. O que deseja fazer? Rádio Popular. Pode repetir? Popular. Não se percebe bem se a Luciana quer ir à Rádio Popular comprar uma Desculpa. torradeira ou se quer ouvir a Rádio Popular. Eu acho que é esta segunda. E não sei qual delas é pior, na verdade. Ter um Mercedes topo de gama para depois ir lá dentro a ouvir Quinzinho de Portugal na Rádio Popular. Não combina, não é? Pior só se fosse ouvir o extremamente desagradável. Especialmente este, não é? Parece que já sinto aqui as minhas costelas a estalar. Mas Luciana é, como vos disse, polivalente em termos de reclames na internet. reclames. Tanto publicita um potente automóvel como, sei lá, uma empresa de madeiras. De madeiras. Este Natal vamos passá-lo na companhia da Singular Madeiras. Boas festas!
Boas festas. O Natal dos Abreus, é verdade, foi passado na Natal dos companhia Abreus é ótimo. da Singular Madeiras. E eu que achava que o meu tio Américo era das piores companhias para o Natal, porque é muito chato, mas afinal, comparado assim com um aglomerado de madeira, nunca mais me queixo dele. Interrompemos agora a emissão para mais publicidade desta feita a Cintas Adélga Santos. Parou a música, parou a musiquinha, porque agora vocês vão ver uma coisa. As calças estavam justíssimas e agora estão assim. Olha isso. É algo instantâneo, não é? É verdade. Ou seja, sucumbiu tudo. Está tudo muito blindado. Sucumbiu tudo. Sucumbiu. Está tudo muito blindado. Não se percebe se estão a falar mesmo de uma cinta ou de um edifício que ruiu, não é? Sucumbiram-lhe as carnes, estou a perceber. Mas a Luciana usa o Instagram só para fazer publicidade, é isso? De forma geral, sim. E o produto que a Luciana publicita mais vezes é naturalmente a própria Luciana Abreu. É um produto muito bom, tem muita saída e isso aconteceu aqui há dias. Meus queridos, olá! Soube há pouco tempo que vai ser anunciado publicamente os nomeados aos Troféus Impala de Televisão 2021 e eu sou uma das nomeadas, o que me dá uma grande alegria. E uma grande moca também. Sim, ela está um bem parada. O desempenho da minha personagem Tina na novela Terra Brava. Estou muito orgulhosa por ter sido nomeada e Oscar Wilde escreveu que a vida é demasiado complicada para ser levada a sério. E foi assim que eu desmistifiquei o trabalho que desempenhei nesta personagem, a Tina. Não esperavam que o Oscar Wilde aparecesse aqui de repente ao lado da Tina. Pois não, eu também não. Esta intervenção foi patrocinada por citador.pt, sendo que no próprio site de citações há uma nota de rodapé que esclarece. Apesar de ser o autor da ideia, o escritor nunca falou desta forma exata, não é? Portanto, nem sequer é. Bem, mas percebo que para a Luciana tenha feito sentido citá-lo neste contexto. Afinal de contas, trata-se dos troféus Impala, uma espécie de Oscars, não é? E toda a gente sabe que os galardões de Hollywood se chamam assim por causa de Oscar Wilde. Acho que não é. Sério? Sério. Para terminar, há que dizer que Luciana também usa as suas redes sociais para ajudar os outros, neste caso para divulgar o trabalho do François. Estamos aqui no Casino do Estoril para falar sobre obras de arte, porque o François é um artista. Artista plástico e escultor francês. Exatamente. Com 27 aninhos e entrou em contacto comigo para me oferecer estes dois quadros lindíssimos para divulgar a arte, uma vez que somos colegas de trabalho. Obrigada. Quando colegas de quê? É isso que me intrigou. Quando ela disse que eram colegas, pensei que estivessem a fazer algum projeto juntos, não é? Depois percebi que são colegas no sentido em que ambos são artistas. Ou seja, por esta lógica, a Luciana Abreu... Eu não, porque eu não sou artista, mas a Luciana é colega também, sabem de quem? Da Paula Rego, por exemplo. Claro. Estranho, não é? E daí não, talvez até seja um par que faz algum sentido. Esse mês, para o mês do orgulho, a gente fez uma exposição com outra artista brasileira, Kayle, e então convidamos vocês para ir ver a nossa exposição também. Você disse mês orgulho, mas é agosto que você quer dizer, mês de agosto. Não, mês do orgulho é julho. A gente fez uma exposição para celebrar o amor. Não. O rapaz refere-se ao mês do orgulho LGBT e a Luciana. Calma lá que esta eu sei. Ele disse orgulho, mas falou ali de uma artista brasileira. É agosto, portanto, deve ser agosto. Eles também lá no Brasil dizem ónibus em vez de autocarro, portanto é o mês do orgulho, é agosto. É isso, é isso. Grande tradutora, Luciana Abreu. Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim? Com o apoio de iServices, reparação na hora de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt. Irene Cara na Renascença. Nunca saberemos como seria a Irene barata, porque ela nunca foi. Não estava à espera disto. Não estava. Esta normalmente costuma ser a Inês. Ou Ana Galvão. Ana Galvão também. Mas são as saudades da Ana Galvão, que há de estar a voltar. Ela volta em agosto. Sim, portanto, também para não se habituar a ficar muito tempo de férias, que isso também faz mal. Faz-lhe mal. O que não lhe faz nada mal, nem a ela, nem a ninguém, é dormir. E é para falar de sono que vamos ter connosco já a seguir uma especialista, Teresa Rebelo Pinto, psicóloga especialista do sono, para nos ensinar o que é que temos de fazer para dormir melhor.
Tens bem. alguma pergunta específica para a Teresa, Inês? Olha, eu tenho muitas perguntas porque o sono é um tema que me suscita muita curiosidade. E sobretudo, acho que, não sei, provavelmente tu também, porque acordamos cedo e então... E temos filhos pequenos. Sim, o meu sono, o sono das crianças também isso é outro campeonato, mas creio que vou perguntar à Teresa sobre cestas. Tenho algumas dúvidas sobre sim. cestas. Fazem bem, Sim. fazem mal, devemos, Quanto não tempo, devemos. etc. Não é? Sim, vamos querer saber tudo sobre o sono, já a seguir com a Teresa. Antes disso, atualizamos as notícias já a seguir. Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música. Three Doors Down na Renascença e este é um assunto que lhe interessa a todos. Vamos falar de sono. É uma coisa que todos temos em comum, de facto. É verdade, todos Aqui, os humanos. ou no botão, todos fazemos isto, que é dormir mais ou menos. Sejamos mais felizes ou mais tristes, estejamos mais ansiosos ou menos, todos temos sono a dada altura e todos temos que dormir. Estamos com a Teresa Rebelo Pinto, psicóloga, especialista de sono. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Teresa. A Inês tem uma pergunta e está ansiosa por fazê-la, não é? Sim, eu quero saber, normalmente há aquele ditado que diz em casa de ferreiro, espeto de pau, não é verdade? Doutora Teresa Rebelo Pinto, dormiu bem hoje? Eu minto sempre. Diz sempre que dormiu otimamente. Digo sempre que dormiu otimamente. Mas para quem é especialista desta área e com investigação nesta área, parece mal, porque também é uma pessoa, portanto, tu também terás suas noites más, obviamente, mas tem que dizer sempre que dorme sempre bem. Não necessariamente, não é? Não, claro que não. E aliás, eu falo muito dessa questão do exemplo e de facto todos temos noites melhores, noites piores e depois há situações em que de facto os problemas de sono se mantêm durante muito tempo e aí as pessoas devem pedir ajuda em vez de esperar que passe com o tempo. Não é? Quando falamos de problemas de sono, estamos a falar, por exemplo, lembro-me assim dos mais óbvios, que é a falta dele, que é, por exemplo, a insónia, não é? Sim. E que mais? Que é mais comum e é mais difícil de tratar. Isto é muito importante porque há muitas pessoas que acham que insónia é normal, portanto não é um problema, e por outro lado acham que se trata sempre com medicação para dormir, o que também não é verdade. Mas sim, há as insónias, mas também há dificuldades associadas ao ritmo do sono. Há pessoas que não têm um padrão certinho no seu horário de sono, só conseguem dormir de manhã, por exemplo, quando o sol nasce, portanto têm o padrão invertido. Há dificuldades em dormir demais. Há pessoas que têm sono a mais, também existe. Precisam de 14 horas por noite. Porque essa é outra questão. As pessoas não precisam todas do mesmo número de horas para descansar, certo? Por exemplo, eu sinto que se dormir 6 horas estou ótima, mas há pessoas que precisam de 12 ou de 13. Não, eu preciso mais de 9. Pronto, de 9. É tal e qual. Como é que conseguimos... A pessoa vai percebendo, não é? Sozinha, naturalmente. Sim, as pessoas, se derem oportunidade para isso, vão perceber que têm necessidades de sono diferente e também que ao longo da idade e das diferentes situações de vida, isso também pode modificar-se. O que é mesmo importante é que as pessoas durmam aquilo que precisam, nem de mais, nem de menos. Mas como é que a pessoa sabe? Porque, por exemplo, há muitas vezes, eu acho isso até às vezes promovido de uma forma negativa, que é eu não preciso nada de dormir, como se as pessoas que dormissem mais horas fossem mais preguiçosas. Exato, umas preguiçosas. Mas, por exemplo, isto que a Filipa disse, e se calhar é fruto já de aturada pesquisa ao longo da tua vida, de perceberes que 6 horas são suficientes e de para ter ti. filhos também. Mas eu acho que há pessoas que se calhar dizem não, eu fico 5 horas, estou bem, e se calhar não estou nada bem. Não sei, como é que a pessoa sabe o que é que precisa? Tem a ver com as consequências durante o dia. Portanto, se a pessoa dorme 6 horas ali, assim como a nossa amiga, que sorte, estou aqui com uma certa inveja. Exato. Se a pessoa dorme 6 horas e acorda bem disposta, naturalmente há até quem usa esta estratégia, que é se precisamos de despertador, em princípio não dormimos o suficiente, não é? Portanto, há esta dificuldade. Mas se não tivermos nenhuma queixa durante o dia, se estivermos bem para funcionar, se estivermos de bom humor, se não andarmos com problemas de memória ou lentos... Teresa, ainda bem que falamos aí da questão do dia, porque estávamos aqui com uma dúvida há pouco sobre as cestas, que é, deve-se fazer, não se deve fazer, quanto tempo para que não influencie, porque aquilo que nós, pelo menos eu reparo, é que se dormir a cesta, muitas vezes acordo de mau humor. E se calhar mais valia não ter dormido. Isso é um bom exemplo daquilo que às vezes se divulga que não é bem assim, não é? Portanto, os bebés precisam de dormir cestas, evidentemente. Essa necessidade vai desaparecendo com o crescimento, ali entre os 3, 5 anos, e também não é igual para todas as crianças, depende de vários fatores. Nos adultos, depende.
Se as pessoas gostam de dormir a sesta e se lhes sabe bem, se não têm dores de cabeça, mau humor associado, etc., ou se não têm algumas contraindicações, como algumas situações de epilepsias ou de insónias. As insónias, por exemplo, é uma situação em que as cestas são relativamente contraindicadas, não é? Precisamente para não perturbar o sono à noite. E cestas, o que é que são nos adultos? Também interessa dizer isto, não é? Portanto, uma cesta no adulto, estamos a falar no máximo de 20, 30 minutos e de preferência por volta da hora do almoço e não perto do final do portanto, dia. fazer uma cesta. Vou dormir a cesta e dormir 2 horas. Isso não é uma cesta? Isso não é bem uma cesta. Já começaste a dormir para a noite, mas começaste mais cedo. Pois. E falando agora destes, há aqui alguns números recentes que indicam, alguns estudos que indicam que a pandemia veio fazer-nos mal, no fundo, ao nosso tempo de descanso, ao nosso sono. Estamos a dormir pior, é isso? Comparado com o período de pré-pandemia. Para muitas pessoas, sim. De facto, nós temos alguns estudos a decorrer e nós temos divulgado na nossa página, que já agora digo, que é www.psicologiadosono.com, e temos feito esse trabalho de divulgar estudos onde as pessoas podem e devem participar para percebermos melhor o impacto que a pandemia tem no nosso padrão de sono. O que já se percebeu até agora, através de alguns estudos até portugueses, é que houve muitas alterações, para melhor e para pior. Houve pessoas que inclusivamente passaram a dormir melhor porque passaram a ter uma vida mais calma, com menos correria ou com mais possibilidade de escolherem horários de sono compatíveis com o seu biorritmo. Para outras pessoas, sim, e esses casos de facto são preocupantes e temos que olhar para eles, houve um aumento significativo de, por exemplo, níveis de ansiedade ou de situações mais instáveis e que vieram perturbar aqui o sono. A falta de exposição solar também contribui muito para isso, o sedentarismo, a falta de rotinas e de horários para tudo, não é? E, portanto, também necessariamente afetou o sono. E agora, Teresa, se calhar é importante e se calhar também é uma coisa que no site, como dizia, no psicologiadosono.com, vocês até têm, que é conselhos práticos daqueles que servem, genéricos, que servem para toda a gente, para conseguirmos dormir todos um bocadinho melhor. Olha, o primeiro conselho que dou sempre, isto deve ser por ser psicóloga, é que as pessoas gostem de dormir. Porque, de facto, nós fazemos melhor aquilo que gostamos. E muitas pessoas ainda associam o sono a uma coisa má, uma chatice. Tenho que ir dormir. Lá tenho eu que interromper a minha vida para ir dormir. Exatamente. Não me dá jeito nenhum, tenho tanto para fazer, é uma perda de tempo. E se as pessoas compreenderem aquilo que acontece durante o sono, percebem que não só não é uma perda de tempo, como é absolutamente essencial para que o dia-a-dia corra melhor. E faz boa pele. Faz crescer o músculo. Tem só vantagens, só tem vantagem. Faz, senhor, e faz ter mais imunidade, que é o que está na moda agora. Exato. Está super na moda ter imunidade, exatamente. Mas é verdade. É verdade, claro. Então as pessoas têm que gostar de dormir. É o melhor conselho que podemos dar para que se durma melhor. Gostar de dormir e proteger o sono, no fundo. Ou seja, reservar tempo para dormir. E, de facto, olha, eu aprendi com uma criança de 8 anos, numa consulta, que me deu o melhor conselho de todos, depois de ler um dos nossos livros sobre o sono. Que foi qual? Que foi, os seres humanos não têm aqueles interruptores assim para cima e para baixo. Temos daqueles com rodinhas, dizia ela. Sim, os dimmers, vamos não é? vamos regulando. Sim. Portanto, nós vamos desligando, tal como vamos acordando, não é? De facto, há pessoas que acordam mais depressa do que outras, mas a verdade é que nós vamos, ao longo do dia, tendo uma curva de atividade e ao final do dia precisamos de respeitar essa curva e aos poucos ir desligando de tudo o que é estimulante. Portanto, do trabalho, do exercício físico, das luzes. Todas essas coisas impedem-nos de observar a curva a descer no fundo em nós. Sim, a curva natural. Obrigada, Teresa. Teresa Rebelo Pinto, psicóloga, especialista do sono. Mais informações sobre o sono. Obrigada. Psicologiadosono.com, está tudo no site. Gostem de dormir e abracem a vossa curva descendente. É este o melhor conselho. Glory Days, Bruce Springsteen, para ouvir agora na Renascença, a 9 minutos para as 9. Bom dia. Às 3 da manhã. No acesso da Pimenteira tem fila desde às 5. Faltam aí 19. C19 no sentido Sintra-Lisboa, quanto demora entre Queluz e Amadora e depois à chegada da Pinamanique. Que maravilha, Sofia Escobar com o fantasma do trânsito em Palma.
mais informações, 808-500-210. Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves, Filipe Galrão e Joana Marques. Este verão, às 3 da manhã, são 4. Que momento incrível ontem com Sofia Escobar a cantar o trânsito. Fiquei mal habituada, sabes? Acho que agora, todas as semanas, devíamos ter alguém a fazer um número qualquer, uma performance. Uma boa ideia. Cantores deste país, se estiverem a ouvir, venham aqui dar-nos informações de trânsito. Não importa o género. Sim, não importa. O musical do trânsito, o musical do Alcatrão. Ora, muito bem, daqui a pouco, depois das 9 da manhã, vamos, no fundo, ser 4, porque temos Marco e a Torta. Temos Marco e a Torta, na verdade 5, porque vai haver receita, haverá depois aqui um bolo que teremos de provar, não é? Será hoje? Qual será? É o último episódio do Marco e a Torta. O Marco Costa, conhecido pasteleiro, a Torta, claro, a nossa torta favorita, Joana Marques. Não há ninguém mais torta e, portanto, tudo isto faz imenso sentido. Depois das 9h30, aqui na Renascença. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Bom dia, está com as 3 da manhã, esta semana comigo, Filipe Galrão, e com a Inês Lopes Gonçalves. Bom dia. Joana Marques e Ana Galvão de férias, mas a Joana sempre omnipresente, no sempre. Fundo. Ela deixa assim uma espécie de migalhas, não é? Assim, deixa rasto. E migalhas eu acho que é o termo certo para hoje, porque é o último episódio do Marco e a Torta. Marco, o pasteleiro, Torta, a Joana Marques. Não sabemos se hoje deixa migalhas ou se deixa pingos. Pois, porque não temos a certeza da receita, exatamente, não é? Temos que esperar. É depois das 9h30. Para já há Bon Jovi para ouvir. Ai, acho que foi a primeira banda por quem me apaixonei. Como não é? Tinha John Bon Jovi. Never Say Goodbye, Bon Jovi na Renascença, são 9h14. Bom dia. Never Say Goodbye, os Bon Jovi na Renascença. De certeza que há uma versão desta música em português, não é? Nunca digas adeus. Pois é, existe pois mesmo. Olha, nunca tinha pensado. Mas não é uma versão desta música, nunca é só o mesmo título. Nunca tinha pensado nisso. Olha, fui apanhada numa fraude. Não posso, não, Inês. Estou a ser alarmista. Chegaste aos 40, pronto, já te apanham nessas coisas. Exato, qualquer dia estou a entrar em contramão na autoestrada. Que horror. Não façam isso. Não façam isso. Bom, então, não quero aqui falar de uma... Não fui vítima de fraude nenhuma, mas podia ter sido. E é muito fácil cair nisto. E já que me aconteceu a mim, certamente, talvez tenha acontecido também a quem nos ouve. E fica aqui o alerta. Então, há coisa de 3 dias, comecei a receber incessantemente muitas mensagens, que parecem mensagens normalíssimas, porque vêm de números portugueses. Números normais, tipo 91, 93, 96, 93, por aí fora. Só que depois trazem uns links com um ar um pouco duvidoso. Mas o que diz a mensagem? Diz que eu tenho um voicemail novo, que tenho correio de voz novo. Sim. E, portanto, são coisas que usam linguagem muito vulgar em termos do dia a dia, ou seja, de correio de voz ou alguma coisa, ou às vezes uma encomenda também. Pois, eu já recebi essas de encomenda. Já te vou pedir que contes também. E é muito fácil, porque há coisas que são evidentemente não é esquema e a pessoa percebe-se rapidamente. Neste caso, não é assim tão perceptível. E a tendência é que a pessoa carregue imediatamente Clique no logo link, para ver o que é. mas vou deixar isto bem claro. Não carreguem. Fui tentar informar-me um pouco mais sobre isto. Trata-se de um vírus chamado Flubot, e que basicamente tem afetado sobretudo os telefones Android, do sistema operativo Android. E sim, de facto, são mensagens a avisar que temos um novo voicemail ou que temos alguma encomenda para ir buscar. Os números, como são portugueses, a pessoa não desconfia, mas a questão é que depois a pessoa carrega e fica com o smartphone infectado e depois vai provavelmente afetar os contactos, afetar algumas aplicações. Os códigos e eu não sei exatamente o que é que faz e espero não saber, porque não vou clicar, obviamente, em nenhum destes Mas já apagaste, links. O que é que devemos fazer? Devemos Sim, apagar as mensagens? Apagar imediatamente esse SMS e, não apagando, não clicar jamais no link que aparece na mensagem. No teu caso... era uma encomenda. Era precisamente uma encomenda. E como eu recebo realmente muitas encomendas e pensei, isto faz sentido, não é? Eu recebi e dizia, Filipe, a sua encomenda está presa, está no ponto de recolha, mas precisa
precisamos só de completar o registro para fazer nova entrega. Tinha sido isso, como se tivesse falhado a primeira entrega, ou seja, eu não estava em casa para receber. Entretanto, eu clico e dizia só que tinha que dar o número do meu cartão de crédito para fazer um pagamento de 2 euros. Como eles iam ter que repetir a entrega, iam cobrar-me 2 euros e aquilo pareceu-me naturalíssimo. E a pessoa nesse momento não pensa bem. São 2 euros, não são 3 mil. Depois há aquela vozinha do nunca deu o seu número de cartão de crédito a ninguém. Não é? Mas antes dessa vozinha, o que é que eu pensei? Não tenho agora aqui o cartão, não sei o número de cor, obviamente, que é gigantesco. Amanhã eu tento. E quando vou tentar, no dia seguinte, é que veio a vozinha. Espera lá, eu estou a dar o meu número de cartão de crédito sem ter verificado onde é que isto está. E ponho o nome, porque aquilo vinha de um sítio, supostamente IPS, era o nome da transportadora. Pois. Vou ver e apareceu logo, fraude, não existe nenhuma IPS, existe uma UPS. Até aí, isso podia induzir em erro, porque tu vês IPS, sabes que existe uma PS qualquer coisa e de repente estás ali embrulhada, dás o número do cartão de crédito e pronto. De repente sem saber. Mas já sabem, por muito fidedigno que pareça, é não carregar. Não carregar, ou então, quer dizer, há coisas que são fidedignas, mas convém sabermos exatamente o que são. Qualquer coisa, Google, pesquisar e o Google diz-nos logo se é fraude ou não. Normalmente eles estão a par disso. Ajuda, exatamente. Rádio Macau para ouvir agora. Amanhã é sempre longe demais. 9h21. Bom dia. São os One Direction na Renascença. Quinta-feira é dia de comentário de Graça Franco, aqui nas 3 da manhã. Graça, bom dia. Olá, bom dia. E hoje vamos falar, Miguel, de números. De números que causam preocupação porque mostram que a população portuguesa está a diminuir. Somos hoje menos 214 mil do que éramos há 10 anos. É uma das conclusões do censo 2021 conhecidas ontem. E é a primeira vez desde os anos 60 que a população portuguesa diminui. Isto deve-se a quê, Graça? Bom, eu acho que se deve sobretudo a um envelhecimento da população muito grande e à baixa taxa de fertilidade. Por outro lado, o saldo natural, ou seja, a diferença entre mortes e nascimentos foi negativa desde 2009, mas muito negativa em 2020, ou seja, em 2009 foi negativa em 4 mil pessoas, mas agora 10 vezes mais, portanto em 40 mil pessoas. E isto significa que é muito difícil recuperar da situação do país. Eu acho, aliás, que Marcelo Rebelo de Sousa ontem, quando disse que era essencial renovar a classe política e que havia um desgaste nessa classe, era uma boa metáfora do país. Agora é essencial renovar a própria população e há um desgaste também na população do próprio país. Mas e essa renovação torna-se urgente porquê? Até que ponto é que devemos estar preocupados? Bom, devemos estar preocupados porque vai haver claramente um peso sobre os mais novos em relação àquilo que é o suporte da segurança social dos mais velhos. Reparemos que a população no último ano, apesar de tudo, não decresceu, ou seja, o saldo natural foi gravíssimo, mas o saldo migratório compensou, ou seja, o número de migrantes em Portugal face ao número de imigrantes foi superior, ou seja, os migrantes, aqueles que vieram para Portugal trabalhar, mais do que compensaram aqueles que saíram. Mas se não fosse isso, então o país estaria ainda numa situação bastante pior e o número de idosos por cada jovem ainda seria mais pesado. Nós há uma década tínhamos, digamos, 46 jovens por 100 idosos. Agora temos qualquer coisa como 21 jovens por 165 idosos. O que é um dos piores indicadores do mundo. É verdade, somos os mais envelhecidos e temos aqui assim um peso dos idosos face aos jovens por cada 100 mil habitantes muito grande. Mas assim sendo, Graça, não devia ser este problema encarado como um verdadeiro problema nacional, porque muitas vezes ou raramente ouvimos nos discursos dos responsáveis políticos tratar este assunto como um verdadeiro problema nacional.
Pois não se trata, primeiro porque não é muito politicamente correto quando estamos a falar de migrantes que podem substituir os nacionais, não é? Portanto, nós aliás já não temos nenhuma maneira de virar esta situação através dos nacionais, mesmo que subisse em flecha a taxa de natalidade pelos residentes, não havia maneira de compensar, de renovar as gerações. Nós temos neste momento um índice de fertilidade muito baixo, aliás um bocadinho menos baixo do que já foi, mas muito, muito baixo. E se não fossem as crianças nascidas em Portugal de mulheres migrantes, então seria uma catástrofe. Mas temos que pensar como pensou a França, ou seja, a França tem hoje 1,9 bebés por mulher. Também muito à custa dos migrantes em França, mas Portugal tem uma taxa muitíssimo mais baixa e a Fundação Francisco Manuel dos Santos vem nos dizer que as mulheres são cada vez mais resistentes a passar de um filho para 2 filhos, aquilo que asseguraria a renovação das gerações, por causa da falta de partilha das tarefas domésticas. Ou seja, os homens partilham um pouco essas tarefas e perante um primeiro filho que sobrecarrega muito mais as mulheres mostram-se muito resistentes a passar a um segundo ou um terceiro filho. Bem, portanto, parece que isso dá para nós. Exatamente, também passa por esse convencimento dos maridos de que têm que partilhar as tarefas em casa se querem que as mulheres precisamente é isso, não é ajudar, o trabalho fora. É partilhar, fazer, não é ajudar, é ser, no fundo. Obrigada, Graça, e aqui estamos duas que têm 2 filhos. Precisamente. Portanto, meu Deus. já assegurámos a renovação geracional. 2, não 3. Já agora. 3, exato, é verdade. Obrigada, Graça, e boas férias. Boas férias, Graça. Obrigada, boas férias. Obrigada. Beijinho. Pegue no telemóvel e descarrega a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo lado. Daqui a nada vamos ter a última edição de O Marco e a Torta. Verdade, a nossa rubrica que envolve Marco Costa e Joana Marques. Ela é meio doce, meio salgada, não é? É uma coisa meio agridoce, meio cómica, meio lacrimejante. Ele é muito simpático, há que dizer, que ele é bastante gentil, mas ela sempre a desfazer. Mas há ali uma química nesta dupla e essa dupla hoje vai despedir-se com mais uma sobremesa deliciosa. É verdade, e com um sentimento híbrido, tão híbrido como o novo Renault Arcana que termina hoje. Os doces do Marco e as piadas da torta, dupla híbrida nascida em viagem, mas que hoje segue para férias, cada um no seu Renault Arcana. Eu acho isto muito romântico, na verdade. Eu também acho, olha, e devo confessar que estou meio triste, sim, mas meio feliz também, devo confessar. Sabes, é um misto de nostalgia, não é? Percebo. Pois é, a Joana veio de propósito despedir-se do seu Marquinho. Olá, Joana. Vai-se embora, Marquinho, não me deixas aqui. Não esperava isto, já valeu a pena ter vindo, ter interrompido as minhas férias para isto. Agora, deixem-se, por favor, de lamechices, babem-se depois sim, mas com os doces. Já bem basta o açúcar todo que esta rubrica tem, não preciso do vosso mel. Filipa, sabes que ela está desfeita, mas não admite, não é? Pois é. Sei que sim. É o último episódio dos doces do Marco e as piadas da nossa torta, com o apoio Renault Arcana, híbrido por natureza. Pode acompanhar no Facebook da Renascença agora mesmo esta receita. É verdade. Vamos fazer. Eu não vou fazer nada, só espero comer e criticar. Bolo de bolacha, que eu acho que é um bolo com manteiga a mais. Se tiver, eu gosto de 100. Vamos ver o que é que o Marco nos ensina. É um clássico nos consultórios. A pessoa, está assim tão mal, comeu muito bolo de bolacha. E começa agora o terceiro e último, é pena ser o último, episódio da rubrica Os Doces do Marco e as Piadas da Torta, que sou eu. By Renault Arcana, onde eu e o pasteleiro Marco Costa criamos um conteúdo tão híbrido quanto o novo Renault Arcana. Estás com pena de ser o último, Marco? Estou como o Arcana, olha, com um sentimento híbrido. Triste por ser o último, mas muito feliz por me livrar de ti. Que má onda, Marco, era preciso isso agora. Estás a brincar, até me rio, estou a brincar. Ele no fundo é bom coração, está só a fazer-se forte. Só para recordar os nossos ouvintes, esta é uma rubrica híbrida, ou seja, o Marco tem a missão de nos ensinar uma receita a cada dia e eu a missão de dizer mal dela. No fundo é a minha missão habitual no mundo. Que receita é que nos trazes hoje? A ver se finalmente consegues surpreender. Olha que já não sou surpreendida desde que comecei a conduzir o novo Renault Arcana, que é um maquinão. O que é que trazes? Bolo de bolacha, quem é que não gosta? Eu.
Por acaso nunca gostei. Se há bolo que eu não gosto, é bolo de bolacha. Porque é que isso não me surpreende? Diz-me lá. Porque é que isso não me surpreende? Quer dizer, eu vou explicar. Eu gostar até gosto, mas só como bolo de bolacha logo de manhãzinho ao pequeno almoço. Porque se eu como depois do meio-dia já não durmo à noite, porque leva muito café. E eu dou-me mal com o café, sabes? Comes hoje, levas para amanhã para o pequeno almoço. Outra coisa que não me agrada muito no bolo de bolacha é ter muita manteiga, não é? Aliás, eu acho que se devia chamar bolo de manteiga, porque leva quase mais manteiga do que bolacha. Já me vais dizer as quantidades, mas eu acho que é muita manteiga. Mas falemos então da parte da bolacha. Que tipo de bolacha é que este bolo leva? É bolacha Maria. Ah, tradicional. Pode ser torrada ou não, mas é bolacha Maria. Ok, olha, agora uma curiosidade para ver se tu aprendes qualquer coisinha comigo, que já é hora. Eu durante anos achei que a bolacha Maria era uma invenção portuguesa. Chamava-se Maria, não é? É o nome mais português de sempre. Mas não, foi criada por um padeiro inglês em 1874 e depois espalhou-se pelo mundo. Fiquei um bocado desiludida com isto, não é? Pelo nome Maria, sempre pensei que era nosso. Mas não faz mal. O Renault Arcana também não nasceu em Portugal e não é por isso que nós não o adoramos, não é? Olha, vou mas começar a dita receita. Não estás a gostar de me ouvir. Mas tu sabes a receita de cor, medidas e tudo? Claro. És um profissional. É o meu trabalho, não é, Joana? É que eu sou péssima com números. A única coisa que eu decorei, repara tu, é que com o Renault Arcana dá para percorrer até 80% dos trajetos em modo elétrico, o que dá muito jeito, gasta-se pouco gasolina, e isso permite poupar até 40% do combustível, cá está, em comparação com um motor a gasolina equivalente. Joana, decorei tudo. Eu estou-te a ver a ler isso, Joana. Não, isto são umas folhas que eu tenho para anotar as tuas receitas. É para anotar a receita, né? Não, vamos lá a receita para eu aprender. Joaninha, então vamos lá à receita. O que é que leva? Olha, é muito simples. A nossa receita leva manteiga. Cá está, muita. Não é muita, leva manteiga. Manteiga leva 250 gramas de manteiga. Um pacotinho. Um pacote de manteiga, tranquilo. Eu gosto com sal, é opcional, mas eu gosto de pôr manteiga com sal, porque a manteiga fica mais saborosa. Leva 150 gramas de açúcar em pó, ou se gostarem de sentir, eu especialmente não gosto, mas se gostarem de sentir aquele crocantezinho do açúcar, podem usar o açúcar granulado. 150 gramas. E depois leva, é assim, uma colherzinha de café. É muito importante o café para não saber tanta manteiga, porque é um bolo de bolacha, mas convém para. O português tem isso de cortar, não é? Para cortar a manteiga metemos café. Sim, sim. Metemos uma colher ali de café ou de sopa no nosso creme de manteiga, que vamos bater a manteiga com o açúcar e o café, batemos. E depois temos 1 ou 2 pacotes de bolacha, depende do tamanho que queremos fazer o nosso bolo, para molhar em café também. Fazemos um café solúvel, fazemos um café água morna. Posso ensopar pouco a bolacha, que é para não ficar acordada toda a noite, não é? Podes fazer café sem cafeína, tipo chicórias, essas coisas assim, se for só para dar aquilo. Não estou a brincar. Já há café solúvel descafeinado. Ok. Que é bom para quem tem esse Afinal, também problema. Aprendi qualquer coisa contigo. Estás sempre a aprender, não é? E não estou a ler. É verdade, é verdade. Mas há quem utilize cevada, por exemplo, também dá o sabor do café e não tem a cafeína. Hoje. Lá para casa, quem não possa, ou seja intolerante ou não tem resistência, pode optar por essa solução. E depois fazemos isso, fazemos o nosso creme de manteiga, batemos. Não é? Depois fazemos uma camadinha, fazemos manteiga, molhamos as bolachas, manteiga, bolacha, até acabar a receita. E é para fazer com as crianças, que eu já fiz por acaso com o meu filho. Já? E correu bem? E correu bem. Não provei o resultado final, mas correu bem. Olha, vou levar. Está aqui com tão bom ar o teu. Eu acho que vais gostar muito. Eu disse que não gostava, mas estou a olhar para ele e se calhar vou-me dar ideias. Sabes que eu também achava que não ia ter um carro híbrido e agora não quero outra coisa. Pois, mas também que isso é o mal que experimentou a Arcana. Queres uma fatia deste teu bolinho? Relembramos que Jorge está no tapete contra o coreano. Espera, eu estou a adorar, tu estás a fazer um relato de um combate. Estamos a ver em direto o combate de judo com Jorge Fonseca, o nosso judoca que está agora nas meias finais, frente ao coreano, que eu não sei o nome, lamento. Pois também não. Que termos esperemos que ganhe. Sem dizer tatami. Tatami é o tapete. Ipon. O que é o Ipon? O Ipon é quando vences por Ipon. Filipe, eu não sei, para de me fazer perguntas. Eu sei o cinturão negro. Sabes que qual é o que ele está a usar? O brinquedo favorito de um judoca? Não. É um pinipom. Desculpem. Hoje o programa foi incrível. Foi melhor do que isto. Exceto esta piada. Foi assim. Estávamos aqui na conversa e a Inês lembrou-se de uma coisa incrível que podíamos fazer para que os atletas deixassem de sentir pressão nos Jogos Olímpicos. Estava a pensar, porquê que não fazemos assim umas Olimpíadas, sei lá, os Jogos Olímpicos das pessoas normais? Pessoas normais sem pressão. Imagina seres o medalhado olímpico em correr para o autocarro. Sim. Não é? Olha, Filipe Galrão, ouro em 2014. A correr para o 124, por exemplo. Boa. Ou, por exemplo, modalidade olímpica de casar meias ou de as perder mesmo. Casar meias.
Meias, sim, sim. A modalidade olímpica de encontrar meias. Isso sim, pares de meias. Estamos com a Teresa Rebelo Pinto, psicóloga, especialista de sono. Bem-vinda, bom dia. Conselhos práticos para conseguirmos dormir todos um bocadinho melhor. O primeiro conselho que dou sempre, isto deve ser por ser psicóloga, é que as pessoas gostem de dormir. Porque de facto nós fazemos melhor aquilo que gostamos. E muitas pessoas ainda associam o sono a uma coisa má. E se as pessoas compreenderem aquilo que acontece durante o sono, percebem que não só não há uma perda de tempo, como é absolutamente essencial para que o dia-a-dia corra melhor. E faz boa pele. Faz crescer o músculo. Tem só vantagem, só tem vantagem. E faz ter mais imunidade, que é o que está na moda agora. Exato. Está super na moda ter imunidade, exatamente. Todos estes tropeços, estes obstáculos, é muito fácil hoje em dia uma pessoa desanimar. Hoje estou muito triste. Está muito triste porquê? Olha a pessoa tal, não tem uma perna, não tem um braço, está a morrer, está isto, está aquilo. Imaginem esta conversa no hospital, a Luciana para o seu paciente. Está triste para quê? Olha aqui na cama do lado, este senhor tem uma perna amputada e está a ver aquele doente ali ao fundo. Tropícios no início. Tropeços. Eu também disse tropícios. Não, está a falar de tropeços da vida. Ok, já Mas percebi. eu gosto de imaginar assim. Está a ver aquele senhor na cama ali ao fundo? Não? Pois não vê porque já bateu a bota. Portanto, aproveita o facto de estar vivo. Vá, levante. Às 3 da manhã, de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Maravilha de E programa. amanhã há mais. Estou aqui a dar-me conta de uma coisa, Filipe Diz-me. Galrão, que é, estou a assistir ao combate do Jorge Fonseca no judo e estou a perceber que não sei perceber se a pessoa está a ir bem. Eu também só sei quando alguém vai ao tapete. Exato. E eu penso, olha, foi ao tapete, deve estar a perder. Mas olha, entretanto já sei o que é um ippon. Então? É atribuído a um golpe perfeito, sempre que é um golpe perfeito. Agora resta-nos saber identificar o golpe perfeito, Inês. Cá está. Mas amanhã cá estaremos às 7 para fechar a semana por ippon. Nós somos as duas comentadoras de judo mais somos inúteis as piores. Somos as piores de sempre. Mas eu não consigo ver os resultados. Está 0-0. Agora estão os dois no tatame. Vai haver um ponto para alguém. Muito bem. Um ponto Foi para o coreano. Gol de Jorge Fonseca. Não. Um ponto para o coreano. Mas ainda há aqui muito combate para fazer. Jorge Fonseca, então, neste momento, a tentar ganhar uma medalha, porque são as meias finais, ainda pode ganhar qualquer uma delas. É continuar a acompanhar, a seguir o Oscar Daniel, de certeza que vai falar sobre isto depois das 10. Entretanto, ontem também tivemos aqui um momento de ouro com a Sofia Escobar, ela que cantou o Trânsito como se estivesse no Fantasma da Ópera, em palco. Foi assim. Às 3 da manhã. No acesso da Pimenteira tem fila desde às 5. Faltam aí 19. C19 no sentido Sintra-Lisboa, quando demora entre Queluz e Amadora e depois à chegada da Pinamanique. Que maravilha, Sofia Escobar com o Fantasma do Trânsito. O Fantasma do Trânsito. Mais informações, 808 500 210. Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves, Filipe Galrão e Joana Marques. Este verão, às 3 da manhã, são 4. Até amanhã. Até amanhã.